É guerra, a gente está vendo imagens aí daqueles protestos que tem em Israel, de muitos familiares de reféns que exigem um acordo para a libertação desses reféns mantidos ainda na faixa de Gaza. Vamos lembrar, 15 meses de guerra já depois daquele 7 de outubro e agora há pouco, ainda não foi feito o anúncio oficial, mas meios de comunicação e agências de notícias internacionais já dão que o acordo foi fechado, um acordo de cessar-fogo inicial que vai ter várias fases. Num primeiro momento, com a libertação de algumas dezenas dos reféns mantidos, primeiro mulheres, depois homens acima de 50 anos, em troca de prisioneiros palestinos a serem libertados também. Fora isso, do lado humanitário, vamos lembrar que esse conflito até agora, pelos números oficiais palestinos do Hamas, claro, mais de 46 mil mortos, a grande maioria crianças e mulheres. Lembrando que naquele 7 de outubro foram 1.200 mortos inicialmente nos ataques terroristas do Hamas. Segundo um estudo recente agora da revista Lancet, de medicina inglesa, muito respeitada, seriam, na verdade, mais de 60 mil mortos. E aí a gente está vendo já a briga para ver quem é que vai ter dividendos políticos desse acordo. Donald Trump acaba de postar na rede social dele também, ó. Nós temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Eles serão soltos logo. Muito obrigado. A gente sabe que nesse finalzinho de governo Biden, os esforços foram redobrados, inclusive com a participação já de integrantes da futura equipe, do futuro governo Trump também, mas principalmente ainda com os negociadores, o Witkoff principalmente do lado do governo Biden, tentando chegar a um acordo. A gente está vendo sendo montado aí uma coletiva de imprensa, deve acontecer um pronunciamento oficial do governo do Catar, porque foi no Catar que foi conseguida essa negociação com representantes do Hamas. Dá para dizer, há um acordo de cessar-fogo. Há um acordo de cessar-fogo e agora a gente vai ver aí a implementação dele. Inicialmente, soltura de reféns pelo lado do Hamas, algumas dezenas, não todos ainda. Libertação de reféns do lado palestino. Volta da ajuda humanitária, que agora se resume a pouquíssimos caminhões por dia, deve chegar a 600 caminhões por dia para uma população absolutamente indefesa, precisando desesperadamente de comida, de medicamentos, de tudo quanto é ajuda nesse momento. E aí, esse acordo prevê várias fases, inclusive, na melhor das hipóteses, tudo correndo bem, com a retirada de Israel militarmente da faixa de Gaza e, aos poucos, o início da reconstrução. Muitos pontos de interrogação também. Quem serão, por exemplo, os representantes da comunidade internacional que vão supervisionar a implementação desse acordo? A gente lembra que nos últimos meses Israel minou duramente a agência da ONU que cuida especificamente dos refugiados palestinos e o trabalho de várias organizações humanitárias. Como se dará isso? Acho que ele está testando. Acho que está testando. Enfim, e fora isso, outras coisas. A autoridade palestina, por exemplo, já se manifestou dizendo que quer retomar o controle político da faixa de Gaza, que está ainda em mãos do Hamas. Para todos os efeitos, o Hamas opera não apenas seu braço militar / terrorista, como também o braço burocrático dentro da faixa de Gaza. Com quem vai ficar esse controle e como vai se dar, na verdade, a implementação fase a fase. É isso que vai precisar ser acompanhado, mas pelo menos depois de 1 ano e 3 meses dessa guerra terrível, que começa com um dia terrível de atentados terroristas, depois vem com uma resposta militar que rapidamente se transforma numa punição coletiva na população palestina, que vai desembocando na destruição de infraestrutura civil, no drama dos reféns continuado o tempo todo, pressão interna em Israel contra o governo Netanyahu, a comunidade internacional, apesar de algumas tentativas aqui e ali, no geral, assistindo passivamente para esse drama se desenrolando e se aprofundando. O desespero da população palestina daquele pequeno território, a incerteza das famílias querendo saber dos seus filhos, manifestações mundo afora, manifestações sendo reprimidas também. Aí, Tribunal Penal Internacional sendo mobilizado, emite depois uma ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu e contra a liderança do Hamas por crimes contra a humanidade. Muita restrição em relação a isso, muita resistência do lado dos aliados de Israel, mas continua valendo esse mandado de prisão internacional contra Netanyahu. E agora, entre os pontos de interrogação, como fica a posição política do Netanyahu, que tinha se valido da união do país no momento de guerra para se manter fortalecido. Hoje ele enfrenta uma rebelião dentro do próprio governo, com as alas mais nacionalistas, mais religiosas, mais ligadas à extrema-direita, contrárias a esse acordo antes da eliminação total do Hamas. Do lado palestino,
há uma divisão, não se sabe quem vai assumir essa liderança para, quem sabe, em algum momento no futuro, serem retomadas negociações para a criação de um Estado palestino soberano e independente. Mas o momento, me parece, é de realimentar a esperança. Chegar a um acordo, não importa se é pelo calendário político, se é pela troca do governo nos Estados Unidos, se é pelo cansaço, pela fadiga, mas chegar-se a um acordo de cessar-fogo que interrompa minimamente o sofrimento da população civil e o desespero das famílias que querem ver os seus parentes, os seus amigos, os seus entes queridos de volta, me parece que é algo a ser celebrado num momento tão difícil para o mundo em que consensos têm sido tão difíceis de construir.